Tá, beleza, já passou as 24 horas do meu luto, da derrota do Atlético pro Santos ontem. E vamos agora entender o que tá acontecendo, como é que vai ser essas próximas 3 rodadas aí, as últimas do Brasileirão. E pra quem pensa que a coisa já tá definida, que o Atlético já caiu, que o Ceará já caiu, vocês estão muito enganados. Não tá fácil pra ninguém nas últimas 3 rodadas. Vocês querem entender bem do que eu tô falando? Então presta atenção nesse vídeo. Vem comigo que vocês vão entender. Fala aí, torcedores do Dragão, torcedores de todos os clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E antes de mais nada, já deixe seu curtir aqui embaixo no vídeo, que me ajuda demais na divulgação. Se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos. Marca ali o sininho de notificações. Toda vez que sair um vídeo novo, você recebe informação no seu celular, no seu dispositivo, informando que tem conteúdo novo no canal. Sem enrolação, vamos falar das últimas 3 rodadas na parte de baixo da tabela, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, galera. Eu tô aqui com o simulador aberto, certo? O simulador do ge.com. E eu vou fazer com vocês uma análise com base nos últimos resultados, para vocês entenderem que a situação não é tão simples quanto parece. Mesmo com as vitórias do Cuiabá e do Curitiba na rodada passada, e as derrotas do meu Dragão e do Vozão, ainda existem algumas nuances nessas últimas 3 rodadas que podem fazer com que tudo mude. As 2 últimas vagas do Z4 ainda estão em aberto. Ah, e antes de começar, eu não estou colocando o Avaí nessa conta, porque o Avaí tem 9 pontos, aliás, perdão, isso mesmo, tem 9 pontos a menos do que o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Cuiabá com 37. Sendo assim, o Avaí não tem chances, aliás, até tem chances matemáticas, mas são tão remotas, nenhum time, nem o Cuiabá, nem ninguém pode fazer mais que 37 pontos. E ainda teria uma série de combinações de número de vitórias, coisas assim, para salvar o Avaí. Então a chance é tão remota que, na minha opinião, o Avaí já está rebaixado à Série B. Sendo assim, os times que restam são o Cuiabá, o Coritiba, o Atlético Goianiense e o Ceará. E eu vou fazer aqui com você as contas. Olha só, vamos começar pelo jogo entre Fortaleza e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, ele perdeu a grande chance que ele tinha de ficar mais tranquilo, né, e poder ter uma luta mais fácil contra esse Z4, quando ele perdeu para o Santos. Mas ele ainda tem uma chance até interessante. Se ele vencer 2 partidas e empatar uma, existe uma grande possibilidade dele conseguir escapar com esses resultados. Claro, a gente depende dos resultados do próprio Dragão para isso. Não precisaria necessariamente de ter resultados de outros times. Mas ainda assim, depender do Atlético Goianiense hoje em dia, ele depender de si mesmo tá muito complicado. Mas vamos lá. Vamos supor que o Atlético Goianiense vença essa partida, certo? E aí o jogo do Cuiabá é contra o Palmeiras. Palmeiras campeão, já despreocupado da temporada, deve vir com jogadores reservas, deve entrar com alguns jogadores aí, né, mais menos rodados, mas ainda é um time complicado de ser vencido mesmo assim. Sendo assim, eu vou colocar uma derrota do Cuiabá, certo? Uma derrota do Cuiabá. E os outros jogos são Corinthians e Ceará. O Ceará não vence há 9 jogos e vai enfrentar o Corinthians, que está empatado ali, né, na zona do G8 com 61 pontos com outros 2 times, o Flamengo e o Fluminense. Sendo assim, a disputa ali na frente para as melhores posições ainda está bastante acirrada. E aí eu acredito que nessa situação o Ceará também não vence. Olha o que está acontecendo. O Ceará não vence o Corinthians. Se ele não vencer o Corinthians, ele fica com 30... Aliás, perdão, coloquei ele vencendo, né? Eu tô doido. Se ele não vencer o Corinthians, ele fica com 34 pontos, certo? E fica a 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas olha o que vai acontecer. O outro jogo é Coritiba e Flamengo. O Flamengo também está disputando para tentar ficar ali nas primeiras posições. Questão financeira, galera. Tem que entender que quem fica nas melhores posições do campeonato tem melhor bonificação financeira aí da CBF, né? Então assim, a luta ainda é complicada pro Coritiba, mesmo ele estando numa boa posição.
Porque esse jogo contra o Flamengo, eu também acredito que o Coxa perca. O Coxa precisa empatar um jogo desses, certo? Olha como é que fica a próxima tabela aqui, ó, a próxima rodada. O Coxa, ele enfrenta o Corinthians. Pegou o Flamengo ali no bolo, agora pega o Corinthians. Vamos supor que o Coxa empate um jogo, vai empatar contra o Corinthians, beleza? O Atlético Goianiense vai jogar a vida contra o Atlético Paranaense. Lembrando, se e somente se o Atlético Goianiense vencer o Fortaleza na rodada desse fim de semana. Não venceu? Cara, esquece. Já era, não tem como. Matematicamente vai ter algumas chances, mas são tão remotas que não vale nem a conta. Então assim, tem que vencer o Fortaleza. E assim, galera, eu sou torcedor do Atlético, então eu tô fazendo a simulação com base em bons resultados do Dragão, tá? Eu já fiz algumas simulações até mesmo ignorando isso, mas essa aqui eu vou fazer para poder ver se existe a chance do Dragão ficar, mas também colocando as oportunidades dos outros clubes, beleza? Então, o Dragão venceria o Atlético Paranaense, certo? O Cuiabá vai visitar o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro também está disputando uma vaguinha ali na Copa Libertadores. Até talvez uma vaga na Copa Libertadores na fase de grupos. Quase que não saiu. Na fase de grupos, né? De aí direto para Libertadores. Sem passar pela pré-Libertadores. Então é um jogo complicadíssimo para o Cuiabá. Sendo assim, eu vou colocar que o Cuiabá também não vence esse. Ou seja, o Cuiabá não vence o Palmeiras e também não vence o Atlético Mineiro, certo? Com isso, olha eu colocando a vitória de novo. O Cuiabá não venceria o Atlético Mineiro, certo? Gente, como eu falei tô falando agora, eu estou colocando umas situações mais próximas do que eu acredito. E claro, estou colocando uma torcida muito positiva para o Atlético Goianiense. Falei que ele venceria o Fortaleza fora de casa, né, jogando lá no Ceará. Coisa que sinceramente eu não acredito, mas eu tenho que torcer, né? Como torcedor do Dragão, eu tenho que acreditar nisso. Então eu vou fazer a simulação com base nisso, beleza? E aí, temos um outro jogo importante, que aí vocês vão ver que o Ceará talvez tenha uma boa oportunidade. Porque ele vai enfrentar os dois times mais fracos do Brasileirão, o Avaí e o Juventude. E vamos colocar uma situação em que o Ceará vença o Avaí, certo? O Ceará vencendo o Avaí, rebaixaria, né? O Avaí já estaria rebaixado, já está praticamente, mas colocaria um ponto final nisso. E aí, olha como é que ficaria a tabela. Supondo que o Atlético Goianiense vencesse as duas partidas, certo? E os resultados mais prováveis. O Coxa empatando pelo menos um jogo desses dois mais importantes, Flamengo e Corinthians. O Cuiabá perdendo para o líder. E eu acho pouquíssimo provável que ele consiga vencer o Atlético Mineiro lá em Minas. Apesar de ele já ter vencido até o Botafogo, mas o Atlético Mineiro é muito mais time que o Botafogo, com todo respeito ao Fogão, beleza? Mas hoje o Atlético Mineiro tem um elenco muito mais forte, tem um time mais forte. Vamos ser bem francos nisso. Então o Cuiabá, ele não venceria nenhum desses dois jogos e decidiria sua vida no último jogo contra o Coxa. Porque o último jogo vai ser um mata-mata entre os dois times. O Coxa e o Cuiabá se enfrentam, sendo que o Cuiabá recebe o Coxa em casa. E o Coxa só tem uma única vitória no Brasileirão inteiro fora de casa e foi contra o Lanterna, foi contra o Juventude. Ou seja, aqui o máximo que eu esperaria seria ou uma vitória do Cuiabá ou um empate. Esse seria o resultado mais provável. Claro que nós estamos falando de futebol, o Coxa pode se superar e conseguir, né, um excelente resultado fora de casa e garantir sua permanência. Mas nessa situação aqui, eu vou simular uma vitória do Cuiabá. Eu vou simular que o Cuiabá vença. Com isso, o que acontece? Nos outros jogos importantes são o Atlético Goianiense contra o América e o Ceará contra o Juventude. Se o Ceará vencer o Lanterna, é muito provável que vença. Vencendo o Lanterna, o Atlético, para ficar na Série A, ele precisaria simplesmente empatar o jogo.
porque ficariam todos eles empatados com 40 pontos, mas o Ceará só teria 8 vitórias. As duas últimas, certo? Contra a Avaí e contra a Juventude, e eu não acredito que ele vença o Corinthians. Já o Atlético Goianiense teria vencido Fortaleza e o Atlético Paranaense, e aí poderia empatar contra o América Mineiro e ficaria ainda na Série A, assim mesmo, como aconteceu naquele Campeonato Brasileiro, onde o Atlético empatou com o Vitória e ficou na Série A na última rodada. Isso pode acontecer novamente, claro, contando com as vitórias sobre Fortaleza e Atlético Paranaense. E claro, contando com os resultados mais óbvios, que foram os que eu simulei aqui. Eu não estou dizendo que é impossível que o Coxa vença o Flamengo ou vença o Corinthians, mas é bem provável que esses dois times deem muito trabalho para serem batidos pelo Coxa, mesmo o Coxa jogando no Couto Pereira. Já o Ceará venceu o Corinthians em Itaquera depois de ficar 9 jogos sem vitórias, muito pouco provável. Então, o que realmente a gente acredita que vai acontecer nesse momento aqui, nesse momento do Brasileirão, seria isso. Claro, eu acredito no Atlético Goianiense vencendo as partidas. É pouco provável, mas a minha fé de torcedor tem que acreditar, beleza? Sendo assim, se você... Aí eu falo isso pro Atlético Goianiense, jogadores do Atlético, técnico do Atlético, Adson Batista. Gastem o dinheiro que vocês tiverem aí, meu amigo, porque só depende de vocês. 2 vitórias e um empate. Vocês perderam contra o São Paulo, perderam contra o Santos. Eram as oportunidades que vocês tinham de vencer jogos com realmente, digamos assim, que estavam mais na mão, onde o Atlético jogou melhor e não mereceu nem empate, merecia vencer e aí acabou perdendo. Mas é a oportunidade de ouro. Tem que vencer Fortaleza e vencer o Atlético Paranaense. Derrota em qualquer um desses dois jogos, desiste. Acabou o Brasileirão pro Atlético Goianiense. Aí vai ficar só a luta entre Cuiabá, Ceará e Coxa. E o Ceará volta a essa briga com força por conta dos últimos 2 jogos, que são contra Juventude e Avaí, os 2 últimos times já rebaixados do Brasileirão. A luta do Atlético Goianiense é complicadíssima. E o Ceará também está no sufoco. O Ceará precisa empatar contra o Corinthians, pelo menos, e vencer os jogos contra os Lanternas. Aí o Ceará entra numa situação tranquila para permanecer. O Coxa precisa se superar contra Coritiba e Flamengo. Um deles ele tem que pelo menos empatar. E aí teria que vencer o jogo direto contra o Cuiabá. E já o Cuiabá precisa se superar contra o líder Palmeiras e contra o Galo fora de casa. Se ele conseguir um bom resultado num desses 2 jogos, também consegue assegurar a sua permanência. Tá difícil pra todo mundo, amigo. Não tá fácil pra ninguém. Não adianta falar que porque o Coxa venceu, o Cuiabá venceu e nessa rodada passada Ceará e Atlético Goianiense perderam, que já tá tudo decidido. Não está. Tudo vai depender dessa próxima e definitiva rodada. O campeão já está definido, é o Palmeiras. Agora os rebaixados, por enquanto, só Juventude, matematicamente, e o Avaí, praticamente rebaixado. No resto, tá tudo indefinido. Se vocês quiserem, eu posso inclusive trazer para vocês um vídeo falando sobre as chances da Libertadores, se vocês quiserem. Mas, por enquanto, é isso sobre os times que estão ali lutando contra o rebaixamento na Série A. Eu espero que tenha ficado bem claras as oportunidades, as chances que seu time tem de ainda ficar na Série A. O Dragão tem que vencer as 2 partidas próximas, ou pelo menos empatar uma delas e vencer as outras 2. É 2 vitórias e um empate. Ou é isso ou já era. O seu time, Ceará, Coritiba, Cuiabá, entendeu as chances que ele tem? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Concorda ou discorda de alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, que eu venho e respondo todos aqueles que falarem aqui comigo, beleza? É isso, galera. Eu espero que seu time tenha sorte aí até nessa reta final. Parabéns ao Palmeiras pelo título do Brasileirão. Vou fazer um vídeo só sobre a temporada do Verdão Paulista. Vou fazer um vídeo também falando sobre a Libertadores, se vocês tiverem interesse. Se quiserem, peçam aqui nos comentários, deixem os curtir,
que eu vou acompanhar e se tiver muita pedida, eu trago aqui o vídeo pra vocês, beleza? Então vamos pra essa última rodada, essa antepenúltima rodada, com toda a esperança do mundo. Sei que tá complicado, sei que tá difícil, mas eu acredito no meu dragão, acredite no seu clube também, que todo mundo ainda tem chance de ficar, menos Juventude e Avaí. É isso, galera. Um abraço do torcedor atleticano.